Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance em mais uma manhã que Ele nos concede, nos facilitando e nos conduzindo nossa mente à compreensão de Sua palavra. Que o nosso amigo Espírito Santo, mais uma vez, nos eduque. Para tanto, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus. Em seguida, então, nós vamos voltar ao texto de Atos, capítulo 28, dando sequência ao nosso estudo, a fim de que, então, mais nessa nova manhã, o Senhor nos conceda a graça de compreendermos a sua palavra e vivermos de maneira justa. Muito bem, quem está responsável pela oração, nos apresente diante de Deus. Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Oremos. Santo, bom, justo, glorioso, majestoso Deus, nosso Pai. Gratos te somos, ó Deus, por mais um dia na tua santa presença. Gratos te somos, ó Deus, pela noite de repouso e pelo amanhecer que nos concede, Senhor. Porque só por meio de ti, para ti e em ti, Senhor, é que desejamos viver. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio, pela honra, Senhor, de poder, Senhor, ouvir a tua voz através do teu ungido, Senhor. Obrigada, porque é muita honra e muito privilégio. Obrigada. Fica conosco, Pai. Nos dá uma mente renovada, um espírito, Senhor, manso e humilde, Pai, para estarmos dispostos a ouvir a tua voz. Nos concede um dia na tua presença, Senhor, que nossas vidas, Senhor, seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Fica conosco, nos ajuda, nos ilumina, nos concede a luz do teu Santo Espírito, Senhor, para compreender a tua santa e boa vontade. E concede a todos, ó Deus, que ainda não te conhecem, a oportunidade, Senhor, para te conhecer em espírito e em verdade. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, voltemos ao texto de Atos, capítulo 28, a partir do versículo 3. Ontem nós nos centramos sobre o conceito de justiça social, de acolhimento, como devemos, então, nos responsabilizar diante das pessoas que o Senhor põe diante de nós, muitas vezes, ou quando as situações se invertem, nós é que, então, somos recepcionados por aqueles de que de nós, de alguma forma, nada sabem, né? E, assim mesmo, expressam tratamento de dignidade, de respeito, de acolhimento, de humanidade. E aqui é exatamente o que acontecera com estes que chegaram à ilha de Malta. Não estavam preocupados se eram prisioneiros, mas estavam preocupados em dar-lhes singular humanidade, como então Lucas registra, e acolhimento, e deixar que cada um respondesse diante de seus superiores por aquilo que de fato haviam praticado. Sabe, esta jornada que começa a chegar, eu diria, nos últimos meses de final, melhor, que está chegando nos seus últimos meses, né, de travessia, jornada bastante tediosa, bastante cheia de novidades. Certamente aqueles prisioneiros não poderiam ser os mesmos diante de tudo que experimentaram. Agora estão na ilha de Malta, amparados por estes bárbaros que, eu diria, anonimamente aqui se põem diante de Lucas. Há apenas um personagem, ele então nomina, né, que é o caso do Públio, que era alguém, parece, com algumas posses, que ali, então, parece ser um líder tribal daquele ambiente. E nós vamos, então, chegar a esta personagem um pouquinho mais à frente, ainda nesta manhã. Tomando o versículo 3 do capítulo 28, venha comigo mais perto da Bíblia, por favor. Veja como, então, aqui se registra.
Tendo Paulo ajuntado e atirado à folgueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Sabe, há uma situação bastante singular que eu lhes disse que tem muito a ver aqui também com a igreja. O que ocorre é que nós precisamos nos lembrar de algumas particularidades da pessoa de Paulo nesse instante. Observem, ele estava doente, não esqueçam disto. Já vimos esse texto quando Ellen White descreve exatamente essa situação de que Paulo estava doente. Havia nadado, de alguma forma, para chegar até a praia, muito frio, muita chuva, e, de repente, o ato de Paulo aqui é bastante singular. Ele não ficou preso num canto. Observe que ele passou a agir, ele movimentou-se de maneira que, a juntar esses gravetos e trazer até a fogueira que já estava ali preparada por aqueles que estavam recepcionando esses náufragos, consequentemente, também nos mostra a primeira lição. Mesmo diante de situações de dificuldades, de doença, a gente não pode se permitir que elas nos abatam tanto a ponto de perdermos de vista a nossa vontade de viver, a nossa vontade de continuar. E aqui o ato de Paulo de juntar esses gravetos demonstra, de alguma maneira, de que ele estava lutando, quer contra o próprio frio, quer contra, portanto, a própria doença, que nós não sabemos o que, de fato, ele tinha de problemas em sua saúde. Algumas sugestões lá, históricas, e certamente já era um idoso. Isso também é outra evidência de que a idade, para alguns, pode ser apenas sinônimo de ociosidade, mas não é o comportamento de outros idosos, o que a gente também precisa tirar lições deste comportamento, demonstrando que Deus nos dá sempre força, ânimo, disposição, se nós quisermos, de fato, ser úteis, melhor. E se nossa vida se limita, portanto, a apenas a satisfação de comer, de divertir-se, e quando a idade chega, a gente então se acabrunha em um lugar, isso nunca fora e nunca deveria ter sido o comportamento de muitas pessoas, porque ao olharmos os textos bíblicos, nós encontramos situações de muitas alegrias, né, que se põem na vida de tantos personagens. Me lembro, nesse momento que estou aqui pregando, minha mente está se voltando exatamente para o contexto dali da vida de Zacarias, né, o pai de João Batista. Já idoso, mas com atividades desenvolvidas no próprio santuário. Lembra disto? Coube a ele, exatamente naquela ocasião, ministrar exatamente o incenso, coube a ele desenvolver sua parte, e foi exatamente nesse instante singular que algo extraordinário acontece. A visita poderosa de um anjo, que ele, então, testemunha do que Deus faria na vida dele e na vida de sua esposa Isabel, que também era uma mulher avançada em idade, idosa. Mas o anjo diz uma coisa ali para ele em particular, que a alegria voltaria. A alegria voltaria. A alegria de quê, irmã? De poder demonstrar que Deus não tem limite para tornar a nossa vida, de alguma maneira, recheada de paz, de satisfação, de alegria. A idade não pode ser um impeditivo para isso. O mundo lá fora cria os seus nichos, os seus caminhos de escapes, né? Quando promove para os idosos festas, danças, algum esporte, aulas de natação. E parece que nós, os cristãos, os adventistas do sétimo dia especificamente, vivemos como que chegou a idade, agora vamos nos acabrunhar, ficar dentro de uma casa vendo só novela, ou dormindo, ou conversando fofocas. Estas coisas não deveriam, portanto, nos tirar o tempo de utilidade que Deus ainda nos dá. Voltando à pessoa de Paulo, fica evidente que a dor, que o frio, que toda
a dificuldade do ponto de vista, inclusive, com suas vestes. Né? Porque, observem, nós estamos falando de prisioneiros. Você acha que tinha uma mala de roupa para Paulo estar agora se aquecendo, cobertou, para que ele pudesse, então, tirar as vestes que estavam molhadas, depois, então, do naufrágio? Você acha que havia, portanto, ali todo um guarda-roupa preparado para os presos que, diante de certas situações e adversas como estas, eles, então, agora estavam guarnecidos e protegidos com conforto? Amigos, nós temos de entender que a única peça de roupa conduzida aqui era que, sobre estes, estava no corpo. E ao chegarem, portanto, na ilha de Malta, da maneira como chegaram, você tem de se lembrar o que esta fogueira representa, mas também o que representa a ação do diabo tentando calar a voz de um filho de Deus. A víbora aqui, ela não é acidental. Ela é exatamente uma situação que demonstra de que mesmo nos momentos mais difíceis de nossa vida, Satanás não deixa de ser Satanás. Nunca há algo de bom nele. Quando ele profere a mentira, como disse o Senhor Jesus em João capítulo 8, verso 44, ele profere o que lhe é próprio. Essa ideia de que existe algum momento que Satanás desistiu, que ele deixou de ser o que é, ele não tem esse tipo de coisa. Nele não há verdade. O Senhor Jesus deixara claro que a natureza de Lúcifer é a natureza de mal. Então, ele não sabe praticar nada de bem, só sabe praticar maldades. Então, você acha que ele vai estar preocupado se você está com dor e que ele vai deixar de te assediar porque você está sofrendo? Pelo contrário, se ele puder ter acesso a muito mais condições para que você, portanto, tenha sofrimento, ele vai providenciar. E aqui nós temos esse contraste entre a luz, o fogo e exatamente as trevas. Esse é um quarto sermão que eu tenho exatamente aqui neste capítulo. Nós temos exatamente isto, esse confronto. Se de um lado o Senhor providencia para aqueles náufragos, mediante eu diria, a sensibilidade de humanidade, de acolhimento, que aquele ambiente se tornou através desses personagens que aí estão, que nós os desconhecemos. Nós temos, por outro lado, a presença, portanto, de Lúcifer, aí na pessoa, eu diria, deste ser infame, chamado, portanto, víbora. Aí está o ato, portanto, de demonstrar que a guerra entre o bem e o mal se trava até o final da jornada de nossa história nesta terra. Precisamos nos lembrar desta particularidade. Paulo está, reitero, doente, roupas certamente molhadas, a possibilidade é que todos ali estivessem desnudos, tirando, portanto, exatamente suas vestes com o fito, o intento de poder, então, enxugá-las a partir do calor da fogueira, tomar, portanto, um pouco mais ali de calor para evitar hipotermia. Você tem que se lembrar que a situação ali é adversa. Não coloque na sua mente simplesmente uma ideia muito simples, né? Que eles chegaram ali, tem uma fogueira e tudo foi resolvido. Não é assim que funciona. Você tem de lembrar, portanto, talvez, do tremor de todos eles, tem de lembrar, portanto, de cada um buscando um ambiente para se aconchegar e ali tirando uma roupa, tirando uma coisa ou outra para poder, então, evitar hipotermia e se aquecendo a partir, portanto, daquela fogueira. Mas o nosso irmão na fé, Paulo, não ficou parado. E como se tratava, portanto, de alguém que era prisioneiro, ao descer, portanto, o olhar de todos os bárbaros para ele, viram que, na verdade, ele estava com correntes, o que implica dizer que se identificou que ele era um prisioneiro. E aí, o ato singular de sair, buscar garrancho e colocar, portanto, sobre a fogueira, vem esse ato de ataque, por via exatamente deste ser peçonhento, mas, ao mesmo tempo, representativo da presença de Lúcifer, onde quer que o cristão se encontre. Você deve se lembrar que, neste aspecto, nossa vida está também em risco quando a gente acha que a gente já sabe tudo,
que a visita do anjo particular a Paulo, tudo iria ser resolvido, 1000 maravilhas. Não foi assim. A promessa do Senhor foi: nenhuma alma vai se perder por causa de ti. Mas o Senhor não disse para Paulo o que iria fazer. Como o navio iria, então, terminar? Ele deixou claro que, na verdade, a vida deles estava, portanto, na dependência do próprio Paulo. Mas o Senhor não providenciou um barquinho com comida, com chocolate, com cobertores, para que eles, então, pudessem chegar do outro lado da ilha. Do dia da visita do anjo até, então, de fato, o naufrágio, há diversos dias que vão se passando. Então, a gente precisa lembrar que há uma espera entre aquilo que Deus promete e a execução de sua bondade e de sua misericórdia. E é neste, eu diria, ambiente, neste interstício, nesse intervalo, que muitas vezes, portanto, os adventistas do sétimo dia naufragam na sua fé. Na espera, terminam, portanto, perdendo de vista a graça da comunhão. A visita do anjo foi uma realidade, mas, eu diria, o momento de estarem, de fato, salvos, até que isto ocorresse, dias se passaram. E o desânimo veio mais uma vez, a todos. Você se lembra que Paulo, mais uma vez, apelou para que eles voltassem a comer. O desânimo chega para todos, amigos, para todos. Mas o que faz com que a gente possa resistir? Nossa fé, nossa comunhão com Deus. E aqui, em particular, é esta atitude, portanto, de Paulo, demonstrando que, embora esteja cansado, esteja, portanto, com frio, o ato dele é uma testemunha viva de que, como igreja, a gente não para diante das dificuldades. Como igreja, a gente não para diante dos limites que se põem sobre nossa vida. A gente tem de entender que, mesmo os que tombam diante deste mundo como agentes do Senhor, soldados do Senhor que combateram o bom combate, eles tombam para esta terra, mas os seus feitos ficaram, seus testemunhos, sua forma, portanto, de lidar com as adversidades. E nós temos de nos lembrar disto, de que, neste ponto, Paulo é mais um exemplo de como a igreja deve agir diante das adversidades. E lembrar que, mesmo trabalhando, nós vamos receber os golpes de Lúcifer. A víbora aqui é sinônimo de que a igreja tenta avançar para mais perto da luz, para mais perto daquele conforto que os céus nos providencia. E Lúcifer tenta, portanto, nos ceifar a vida antes que nós tenhamos, de fato, o conforto que os céus nos providenciará. Mas é preciso que olhemos para esta cena fazendo a seguinte pergunta: como eu e você, se fôssemos parte, portanto, deste grupo que aí está, agiríamos? Como olharíamos para esta cena? Vejam a forma como Deus providenciou chamar a atenção dos bárbaros para aquele que lá estava como sendo um homem distinto. Ou seja, o naufrágio foi real, mas a ilha de Malta agora se tornou a igreja no meio daquele oceano, do mar ali Jônico, no mar Jônico, porque ali a ilha de Malta está exatamente ali no chamado mar Jônico. Do outro, um pouquinho mais para o norte, nós temos, então, o mar Adriático, um pouco mais para o sul, a gente tem o mar, portanto, Tirreno, e mais para baixo, o Mediterrâneo. Ali, onde está a ilha de Malta, é o mar Jônico. E aí a gente precisa se lembrar que, no meio daquele mar, a Igreja de Deus estava presente, levando, portanto, um comportamento diferente que, em Deus, nós podemos encontrar, mesmo diante das adversidades, a paz. E, em particular, a igreja que está ali no meio daquela situação adversa passa a se tornar o pedaço do céu para aquele momento solene ali na ilha de Malta. Venha comigo e veja exatamente a forma como esses bárbaros olharam para Paulo a partir do momento, então, do agir desta víbora, representando nesse ponto aqui, literalmente, de fato, uma serpente,
mas tendo, ao mesmo tempo, um desdobramento daquilo que é a presença de Satanás, onde quer que a igreja se encontre. E no versículo 4 diz que quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, observem, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. A compreensão eu diria, do que a gente chama dos supersticiosos bárbaros, é que, desse ponto de vista, está claro de que, para eles, havia uma justiça universal, uma justiça natural, aquilo que na filosofia de Aristóteles chama, portanto, de justiça natural. Né? Então, a gente precisa lembrar do que está aqui na compreensão comum desses que assistiram a esta cena. Né? Observem que eles concluíram que, como sendo, portanto, um homem que lá está desta forma, a justiça está sendo aplicada sobre ele, salvo do mar, mas agora, então, em terra, a justiça o acompanha. Ou seja, está sendo punido porque algo de mal ele havia feito. Qual é a compreensão, portanto, desses homens? Que Paulo era um assassino. Mas você não entendeu? O que eles estão dizendo é que existe uma justiça que se põe sobre comportamentos. Se eles, então, compreendem que Paulo é um assassino a partir de sua supersticiosa, então, visão, quanto à ação da víbora sobre a vida de Paulo, o que fica subjacentemente aqui é isto, de que uma vez que alguém praticou algo terrível, a própria natureza há de julgar esta pessoa. É isto que eles estão dizendo aqui, que do ponto de vista, portanto, de um olhar natural, diríamos assim, a justiça natural aqui seria esta, né? De que é possível que os homens escapem de um lugar para outro, mas aquilo que eles fizeram de errado vão receber as consequências. A pergunta que a gente tem de fazer a você nesta manhã é a seguinte: que compreensão é esta? Mesmo não tendo a luz do Evangelho, como não tinham, como compreendiam que há uma justiça natural? Você entende o texto? Por que é que, então, o profeta chega a dizer que nem os loucos erram o caminho do céu? Porque existe algo que nós não devemos esquecer. Viemos de uma única fonte. A digital de Deus está em todos os seres humanos. E não adianta discursos eu diria, ideologias que destroem ou tentam, né, destruir a existência de Deus com os conceitos de filosofia, de sociologia, como se Deus, de fato, não existisse, tudo isso não passasse de uma criação da mente humana. Nós temos de entender que se há uma compreensão natural de que há uma justiça natural que está sendo aplicada sobre este, que eles consideraram, mediante, portanto, o que carregava consigo correntes, de que ele era, portanto, um prisioneiro assassino, e, diante disso, necessitava passar por uma justiça natural. O detalhe é que entre a visão, o que a gente chama imediata, e uma visão curta da verdade, que se julga por meio, portanto, daquilo que se vê, não é a melhor forma da gente entender as coisas. O que eu estou te dizendo nesta manhã é o seguinte: cuidado de não tirar conclusões como eles tiraram, apressadas, por vista daquilo que você, então, de alguma maneira testemunhou. É necessário entender que as coisas não são tão simples como nós imaginamos ser. Às vezes, nós estamos olhando só a superfície, não conseguimos, então, enxergar o que está debaixo da superfície. Né? O que está exatamente no fundo, a gente não consegue enxergar. E é preciso que a gente, então, atente para essa particularidade. De onde nós estamos, nós podemos enxergar algo totalmente diferente. O que faz nos compreender as coisas não é a nossa inteligência, mas a presença singular do Espírito de Deus. Aqui, de assassino, agora passa a ser uma visão de um Deus, porque o que é que eles começam a entender? Que o tempo seria apenas o elemento
para evidenciar que a justiça natural se aplicou sobre o assassino Paulo, como eles então concluíram. Porém, versículo, portanto, 5 diz, ele sacudiu então o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles quem? Os bárbaros, esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. E por quê? Porque eles conheciam muito bem o nível de veneno que existia naquela víbora. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. De assassino a Deus. Compreensão, portanto, ainda muito frágil, porque nenhum ser humano é Deus aqui na Terra. O Senhor não é um de nós, o Senhor é um conosco. Cuidado para não confundir as coisas. Não grave na sua mente frases de, eu diria, de música e acha que isso, portanto, é Bíblia. A Bíblia nunca nos apresentou Deus como sendo um de nós. Ela sempre nos apresentou como sendo, portanto, um conosco, mas não um de nós. Mas os bárbaros, de uma visão natural, concluem, portanto, de maneira também natural, o que implica dizer que a visão dos bárbaros estava equivocada. Você entende a necessidade da igreja ensinar? Porque as pessoas compreendem que há algo que ocorre como força e capricho, então, das regras comuns da natureza. Mas nós temos de atentar que o evangelho é maior do que esta visão natural. Aqui a gente poderia fazer uma discussão que é muito forte sobre o que se chama de teologia, portanto, natural e teologia especial. Na visão natural, o céu, a terra, o mar, as coisas criadas apontam para um Criador, mas não é suficiente para levar ninguém à salvação. O mundo natural, de alguma forma, então, nos remonta que há um ser acima de todas estas coisas. Mas compreender esta verdade requer que aqueles que conhecemos experimentalmente a Cristo Jesus compartilhemos de nossa fé. E aqui, Paulo passa a ser, portanto, o elemento de destaque. O olhar, mais uma vez, observe, não foi para Lucas, não foi para Aristarco, para nenhum dos soldados. Você compreende isto? O testemunho, portanto, de Paulo para fazer o que fez em relação a catar garranchos, vir para a fogueira, receber o golpe, portanto, como recebera, e a expectação de todos estes é que ele, de fato, de alguma forma, viesse a inchar, viesse a morrer, e nada disso ocorrera, é evidente que Deus, na sua, então, graça, transforma o ataque de Satanás em uma maneira de atrair o olhar das pessoas para verdadeiramente o que é que Deus faz com a sua igreja. Você se lembra de que Jesus dissera em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus. Mas você tem de entender que as portas do inferno existem. Do ponto de vista de existência aqui, de sofrer ataque. Não estou falando que o inferno existe, que há porta no inferno. Lembre que eu estou usando uma linguagem figurada. O que eu quero dizer é que o mal existe. O Senhor dissera, não prevalece, mas ele existe. E ele ataca. E ele, então, combate contra o povo de Deus, mas não prevalece, não toma a dianteira, não pode ser, portanto, quem vai sair vitorioso. Mas é preciso lembrar que o mal é real. E aqui, quando a igreja de Deus recebe o golpe, os bárbaros agora são atraídos para olharem para o golpe, mas não podiam compreender que havia, portanto, mãos poderosas suportando, portanto, o ataque, para que o seu filho, Paulo, não viesse a óbito. Nós precisamos entender que Deus, na sua poderosa misericórdia e amor, ele defende aqueles que de fato são fiéis. E nesta compostura, o que nós temos, por fim, é que passara-se o instante, não é, do veneno atual, passaram, eu diria, os minutos, as horas, e nada ocorrendo de assassino, a comparação agora de Deus. E eu te pergunto, como estava, portanto, já o coração desses aí? E aí entra em cena algo que amanhã eu quero desenvolver com muito mais precisão para você, a pessoa de Públio, né? Que era exatamente um dos líderes ali da ilha de Malta, entre os bárbaros.
E como, diante do olhar singular e distinto já que esses bárbaros tinham para Paulo, como Paulo agora, durante os 3 meses que ali passaram todos esses náufragos, a ilha de Malta se tornou, portanto, uma ilha transformada pelo poder do Evangelho. Nós vamos ver diversas pessoas que, na verdade, aceitam o Evangelho e Paulo, portanto, prega do amor de Jesus. Começaram a jornada como um povo desconhecido, termina a jornada como sendo gente salva pelo poder do Evangelho. Amigo, não duvide do Senhor. Nós não sabemos a forma como Deus trabalhará para levar este mundo a conhecer o Evangelho. Mas uma coisa nós temos de ter convicção: se Ele prometeu, Ele vai fazer. Portanto, seja parte dessa história e não se permita que mesmo os ataques de Satanás faça com que você perca a confiança em Deus. Tenha fé e vamos avançar, não por nossa experiência, não por nossa força. Vamos avançar pelo poder do nosso amigo Espírito Santo, que nos conduz nessa travessia difícil que a igreja está passando. Mas ela vai terminar a jornada, porque assim o Senhor prometeu. Que Deus te abençoe, meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus, que a tua mão repouse sobre a tua igreja. Que teu Espírito nos capacite a fazer melhor e com disposição a obra de salvar pessoas, não porque nós tenhamos poder para isto, mas porque podemos compartilhar de nossa fé e o nosso amigo Espírito Santo transformará a vida dessas pessoas para que sejam testemunhas igualmente conosco da verdade que os céus depositaram sobre a tua igreja. Senhor, dê a estes que aqui estão, já avançado alguns em idade, a não perderem a alegria de viver, de compartilhar da fé, de ajudar as pessoas a entenderem que as dificuldades são reais para todos, mas aqueles que te servimos, temos então em quem confiar. Por isso, nos dê um dia de paz, de segurança e de disposição de poder compartilhar daquilo que tu tens nos dado. Em o nome de Jesus. Amém.